Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Chega mais, chega mais, chega mais. Beleza? Como estamos? Vambora, gente? Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza? Boa noite. E aí, senhor? Opa, tudo Beleza? bem? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Cara, o pessoal tá dizendo que não vai assistir a live hoje, tá tendo final do Paulistão. Pô, aí é complicado, né, cara? A Federação Paulista de Ah, Futebol faltou a sensibilidade aí, né? faltou sensibilidade de consultar o Pô. Petit Jornal antes de É, marcar a final pô. do Paulistão, não é Não, isso? porra, e entre Paulistão e guerra na Ucrânia, Rússia, gente morrendo. Convenhamos, né, Daniel? Convenhamos. Pô, É, Paulistão tem todo faltou. ano, né, Tanguy? Todo ano Porra, tem todo Paulistão, ano. né? Que isso, cara? Pô, Todo ano. Ah, não tem imagina, condição. gente. Agora, Mas, esses enfim, estaduais com finais quarta-feira também é contra a regra com- isso. Deve complica ter, também. deve ter alguma lei que está sendo violada quando você marca a final quarta-feira, eu acho. Final de Do- estadual é domingo. É E domingo. quarta-feira, falar assim, uma Copa do Brasil, vá lá. Ok. É. Agora, final de estadual é domingo, não tem jeito. Domingo, de preferência, 17 horas. Esse papo também de marcar jogo clássico, 16 horas, tá errado também. Clássico é 17 horas. Você sempre soube que você era um conservador, Tanque. Sempre soube. Um conservador da moral e dos Não, bons Daniel, costumes futeboléricos. não é, cara. É porque 16 horas tá muito sol ainda, cara. Você mora no Rio de Ah, Janeiro, você sabe o que eu tô entendi. falando. Porra, Faz 16 diferença. horas. Uma horinha faz Porra! diferença. Maracanã, meu amigo. Caramba, você não tem noção da diferença que faz. O pessoal que não tá no Tanque, Rio de bota um Janeiro aqui não sabe, comentário não. aí, cara. Bota um comentário aí, cara. O que Comentário que aí dos você gostaria que eu selos. colocasse? O É, representante de classe já está aqui, ó. O Lazário Souza já chegou. não estava ontem, fez Não, falta ontem. O é, pessoal sentiu exato. falta dele. Ah, Ah, representante de classe. só porque a gente entrou de uma hora para outra. Não Exato. interessa, né? Pô, Cadê? cadê? Compromisso. Pois é. Vamos lá. Ah, Plantão, plantão Petit. Petit, 35º. 35º, não é possível, gente. 35 dias de guerra, 35º dia de guerra. Vou botar aqui um travessãozinho daquele em pezinho assim, ó. Apoie. Não, selos à venda. Olha aí. Cadê? Selos à venda. Aqui, ó. Olha Fixei. aí. Coisa boa. Apareceu aqui para mim. Apareceu para mim. Tem gente já comprando selos e eu Muito achei obrigado para legal quem está comprando também. selo. Muito obrigado, gente. Muito Ó, obrigado a a todos e Mama todas. Yogini. Pô, gostei do nickname. Mama Yogini. Maneiro, gostei. Legal. Maneiro. Original, sem dúvida alguma. Original, exatamente. Olha, ativou o sininho. Tem como ativar sininho no Instagram? Também não Não sabia disso, sei, Dani. não. Eu sei que tem gente que não perde uma, então alguma coisa eles fazem para ser avisado, que não é É, possível. tem sininho também. Eu achei que era só no YouTube que tinha sininho, mas pelo visto tem no Instagram também, né, gente? Pois é, Olha exatamente. aí. Também acho. Não tem campeonato que vale a pena perder o Petit. Olha aí. Não, e assim, o Esse Petit Jornal, Daniel, o plantão pega um tempo do jogo. é Porra, assiste isso. o segundo tempo que é mais importante, a decisão é no segundo tempo. Stanley comprou selo. Tanguy, muito obrado, Obrigado, Stanley. Stanley, Stanley Rio, muito obrigado. Espera só um pouquinho mais, pessoal, terminar de entrar aí. O pessoal tá entrando, E Tanguy. o pessoal tá. Como é que tá essa pauta aí, Daniel? Tá Tá grande. movimentado, cara? Tá Tá grande? Pô, a minha tá grande. enorme também. Tem muita coisa aqui, mas vou falar de confusão, cara. Confusão com grana, o pessoal tá brigando. Pô, Vladimir Putin parece que fala uma coisa pra galera no público e fala outra no privado. Tem denúncias Você aqui. vai denunciar hoje, vai contar a verdade sobre o Vladimir Vou Putin? contar a verdade sobre Vladimir Putin. Ele que se veja comigo, rapaz. Que temos pauta dos oligarcas, temos Polônia. Polônia voltou hoje, cara. Voltou com Ó, tudo. headline, hein? Polônia tem Headline. hoje. Zelensky diz: Putin vai se ver comigo. Agora eu quero ver se isso não aparece amanhã em jornal. Amanhã está na CNN Mundo. Olha aí, já pensou, cara? Já pensou? Se bem que o Zelensky só faltou chamar o Putin para um braço de ferro e o pessoal já não tá mais dando bola, cara. Não sei se daria bola Exatamente. não por uma manchete como essa. Aí, Gabriela comprou o selo, muito obrigado. Tem mais O selos Alan entrando também? aí, Tanguy. Isso. Alan, muito obrigado a todos que estão comprando selos.
Daniel, vou falar até de Balcãs hoje. Porra, mexer com Balcãs é complicado, hein, gente? Pô, a galera dos Eduardo Balcãs ali tá comprou ficando empolvorosa. selos. Obrigado, Eduardo. Balcãs, cara. Tu vai se meter a Balcãs. mão nesse vestido? Rapaz, a gente fez. O pessoal que frequenta o Petit Curso sabe que recentemente a gente teve o curso Balcãs. Foi. E Tanguy, estudar Balcãs fez o Oriente Médio parecer um lugar calmo e Tranquilo. tranquilo. Muito Light. tranquilo. Oriente Médio é light. Oriente Médio é Nada é tranquilo, de mais boa. complexo e confuso que os Balcãs, gente. E mais violento. E mais violento. É mais violento. Impressionante. É impressionante o que a Península Balcânica oferece de instabilidade. Aliás, os Balcãs, qualquer hora, vai voltar, né, Tanguy? A gente já falou sobre isso no curso lá também, que ali para Dona Sérvia, né, fortalecida por Vladimir Putin, sair tratorando ali também não custa, hein? É isso. Ó, pô, temos o Mal Carvalho, cara. Tô no hospital depois de uma cirurgia, mas não podia perder a live. Porra, isso Ah, aqui é muito prestígio, hein? obrigado. Pô, prestígio Isso aqui é bacana. prestígio. Espero Isso aí. que a nossa live te alegre aí nesse momento. É isso. O que você vai a gente começar, Daniel? 223 pessoas? Ah, Vamos lá, cara? eu acho que eu não tô afim, não, Tanguy. Tem Você que vai, começar vai ficar batendo mesmo. A papo. gente poderia continuar aqui conversando. Aí, cara, as pessoas do Conversando. YouTube depois reclamam, cara. Reclamam que a gente demora muito para Você já começar a reparou live que tem um propriamente cara, aliás, dita. um abraço pro pessoal, que isso aqui vai pro YouTube daqui a pouco. Tem uma galera que entra, assiste e já dá o bizu de que minuto começa. É É muito utilidade legal pública. isso. O Muito cara legal já isso. Muito clica lá e simpático. já vai direto pro lugar. Exatamente. A minutagem, qual o minuto que efetivamente começa o Que, podcast? Porque que eles param de fofoca, né? Param de bater papo. aí começa a conversar direito e tal. O nosso amigo hater tá aí, gente? Não tá aí o nosso amigo hater, não? Não, Daniel, olha só, o Gustavo não é hater. Isso Não aí é tem hater, que ser dito. não? Ele não é hater, não. Ele reclama de que a gente não dá atenção pra ele, mas ele todo Ah, dia tá. fala, porra, adoro o Petit Jornal. Ele fala Ah, que de bom. coração aberto. Hater ele não é, não, tá? Mas ele quer atenção. Ele quer atenção. Entendi. Mas ele aglutina o público, a galera e Aglutina, tal. aglutina, isso. O pessoal gosta da presença dele. Entendi. Então tá, Tanguy, vamos começar então? Vamos Vamos lá. começar, vamos começar. Lembrando que a gente não interage durante a gravação do podcast. O pessoal que quiser continuar conversando aí no chat, fique super à vontade. Quem puder e quiser comprar selos também, muito legal. E a gente volta no final para conversar um pouco mais, gente. É isso. Vamos embora, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro diário, praticamente diário, entre Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi para repercutir um pouco os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram, são exatamente 22 horas e 8 minutos da quarta-feira, 30 de março. Então fica aqui o registro temporal do momento onde esse episódio está sendo produzido. Tanguy, vamos lá? Tá tudo bem? Vamos lá, Daniel, tudo bem? Então vamos lá para o 35º dia, né, de guerra, né? Faz 35 dias que a guerra começou, e a gente segue aqui no nosso caminho, né, de falar basicamente dia após dia. Mais uma vez, isso aqui a gente tem dito várias vezes, a gente não esperava que a gente fosse fazer tantos plantões, porque basicamente a gente imaginava que com o passar do tempo a quantidade de notícia ela fosse diminuindo. E pelo contrário, né, a gente continua sentindo a necessidade de fazer uma atualização cotidiana de cada movimento, porque, de fato, isso vai ser uma forma de contar, né, a história da guerra no fim das contas. E aí, Daniel, a grande notícia dos últimos dias foi a decisão, né, o anúncio por parte da Rússia de diminuir a sua concentração de força, ou diminuir o seu esforço, principalmente nas cidades do norte da Ucrânia. Então, duas são citadas em especial, Kiev e Chernihiv, que fica ali pertinho de Kiev, lá no norte do país, para concentrar suas forças no leste do país. Como eu disse ontem, né, no plantão do 34º dia, existe muito ceticismo com relação a se essa é uma retirada de verdade, se de fato esse desengajamento no norte do país vai acontecer, se é só para inglês ver, se é uma forma de se reagrupar e depois fazer uma nova ofensiva sobre Kiev. O fato é que a gente ainda tem alguns enfrentamentos perto de Kiev, Daniel, então esse é um ponto importante, os enfrentamentos não acabaram totalmente, mas, de fato, o próprio Pentágono vem dizendo, e a Ucrânia confirma, e a Rússia diz que era isso mesmo, a Rússia está promovendo um reagrupamento, um reposicionamento das suas tropas no norte do país, inclusive com informações de que as tropas russas estariam saindo, inclusive, de Chernobyl. Né? Chernobyl, só para a gente lembrar, fica exatamente mais ao norte ainda de Kiev, né? Então fica ao norte de Kiev, Em bem direção à perto da fronteira Bielorrússia, né? de Bielorrússia, de Belarus, exatamente. Então,
as tropas russas estão saindo do norte. Os Estados Unidos dizem que têm certeza de que isso não significa um recuo. Isso significa, na prática, apenas uma tentativa de se reagrupar para fazer uma nova ofensiva sobre Kiev. A gente não tem como saber agora. Os Estados Unidos também me parecem que estão meio que dizendo que acham que é isso, mas que não tem informações completas acerca desse ponto, mas que, de fato, aparentemente, o esforço norte-americano, o esforço, perdão, russo, vai se concentrar principalmente na região do Donbass. E aí, os Estados Unidos também, a gente dá a fonte aqui porque, enfim, dependendo de quem vier, pode ter algum tipo de intenção por trás da difusão da informação, mas segundo os Estados Unidos, a Rússia tem cerca de 1.000 mercenários do grupo Wagner atuando nesse momento no Donbass. Donbass, para a gente lembrar, Luhansk e Donetsk, lá no leste do país, aquelas regiões que declararam sua independência da Ucrânia no ano de 2014 e que foram reconhecidos como independentes esse ano agora, na verdade, alguns dias antes da guerra de fato começar. Tanguy, E o só mais grupo uma informação. Wagner é aquele Diga. grupo estranho, né? Aquele grupo esquisito que volta e meia entra nesse conflito, né? O grupo Wagner, a gente já falou sobre ele nos últimos dias, mas acho que vale a pena retomar. É um grupo que, a princípio, é um grupo privado, tá? Mas que tem a cara de grupos privados na Rússia, né? Então, assim, a própria oligarquia russa, né? Essa é uma discussão que vem voltando muito ao longo das últimas semanas, por que chamam de oligarca e tal. Na Rússia, o Putin, ele basicamente ajudou a construir, não apenas o Putin, né? O próprio Yeltsin, antes dele, já vinha num caminho mais ou menos parecido, uma classe de bilionários que agem basicamente em consonância com o Estado. Um desses grupos, né, uma dessas ações privadas é exatamente o Grupo Wagner, que não tem uma ligação direta e institucional com o Estado russo, mas age em diversos circuitos geopolíticos em favor da Rússia. Lembrando que, quando você fala que é estranho, estranho inclusive do ponto de vista ideológico, né? Sim, A Rússia, exatamente. a Rússia vem trazendo à tona essa ideia de uma desnazificação da Ucrânia. Então, dá a impressão de que a Rússia é absolutamente contra qualquer coisa, neonazista e tal. Importante lembrar que o Grupo Wagner é liderado por um cara chamado Dmitry Utkin. O Dmitry Utkin é um admirador confesso do Terceiro Reich. A gente já falou isso aqui, inclusive. O apelido dele de guerra é Wagner, por isso Grupo Wagner, Em homenagem a exatamente numa Richard Wagner. menção a Richard Wagner, que não é por conta da sua capacidade musical, tá? Mas é porque era o músico favorito do próprio Adolf Hitler. Então, assim, é um grupo que, como você disse, meio esquisito ali, inclusive do ponto de vista ideológico, né, das suas crenças ideológicas. E Para só mais um ponto, posicionamento, Daniel, para a gente... só para o nosso Diga. posicionamento, numa briga entre o Batalhão Azov e o Grupo Wagner, a gente torce pela briga? Pela briga, pela briga. Pode Pela briga, brigar né? Que 3 dias briguem. seguidos brigando, que briguem, exatamente. Pode Então brigar à tá bom. vontade. Era isso Não é só para para separar. posicionar. Não é para separar. Não é Só para para separar. me posicionar aqui nessa confusão. Então tá bom. Isso. Deixa a porrada lamber. E aí, Daniel, só mais um ponto que vai mexer bastante, obviamente, com o cenário ucraniano. Hoje, então, nessa quarta-feira, a Ossétia do Sul, que é aquela área que era da Geórgia, que a Rússia invadiu em 2008 e que declarou a independência da Geórgia, que desde então, portanto, é independente, mantida pela Rússia, a Ossétia do Sul iniciou uma movimentação para se tornar parte da Rússia. Algo similar àquilo que Luhansk já anunciou que vai começar a fazer também. Declarou sua independência, foi reconhecida pela Rússia e que deve fazer, portanto, uma consulta popular para eventualmente ser admitida na Federação Russa. Então agora tem uma movimentação da Ossétia do Sul. Me parece uma questão de tempo para que Donetsk, uma porção, portanto, da Ucrânia, faça a mesma coisa, né? Também faz parte ali da região do Donbass, e para que em algum momento a Abcásia, que é a outra área tomada, na verdade, separada também da Geórgia lá em 2008, siga o mesmo caminho. Então, esses são elementos geopolíticos importantes que certamente vão mexer bastante com o cenário geopolítico na Ucrânia também, Daniel. Ô, Tanguy, hoje o governo alemão divulgou duas informações que me parecem bastante importantes. A primeira delas destaca que o chanceler Olaf Scholz falou ao telefone com Vladimir Putin e teria recebido ali garantias da Rússia que não terá que pagar o gás em rublos. Além disso, teria afirmado ali que não haveria mudanças para as empresas europeias com contratos em vigor.
portanto, mantendo o que está estabelecido nos contratos. Essa notícia me chama a atenção por duas razões, antes de passar para o segundo ponto. Em primeiro lugar, que o Olaf Scholz fala, né? Porque a gente não ouve a voz do Olaf Scholz. Então parece que ele conversou ao telefone com o Vladimir Putin. E em segundo lugar, se o Vladimir Putin, pela frente, para a galera, fala, vou receber em rublos, não tem negociação, não tem papo. E no privado fica ali, olha, gente, eu sei que está no contrato, que vocês não precisam pagar em rublos, então não precisa pagar em rublos, eu vou continuar vendendo gás natural para vocês de boa e tal. Mas deixa eu manter aqui a minha retórica, deixa eu manter aqui que eu sou valente, que eu estou enfrentando vocês. E o segundo ponto foi um anúncio do governo alemão, mais especificamente do ministro da Economia, que acionou um plano, a preparação de um plano de racionamento de gás pela possibilidade de interrupção nesse fornecimento a qualquer momento. Quer dizer, a Rússia está dizendo que exige o pagamento em rublos, aí depois diz que não precisa do pagamento em rublos, pode ser que haja algum tipo de problema nesse meio de campo e nessa negociação, e vai que a Rússia suspende o fornecimento de gás. Então, a gente está preparando aqui já um plano de contingência, um plano de racionamento. Aliás, não só a Alemanha fez isso, a Áustria anunciou que está fazendo a mesma coisa. A Áustria anunciou que está fazendo um plano de racionamento de gás para a eventualidade de uma suspensão do fornecimento do gás russo. Lembrando que a Áustria é um país neutro. A Áustria não faz parte da OTAN. A Áustria tem um posicionamento até um pouco diferente de outras nações ali naquela região. É um país muito menos vocal, é um país que tem efetivamente uma postura mais low profile nesse sentido, mas a própria Áustria também está preparando aí um plano de contingência para a eventualidade de um racionamento, de um desabastecimento, de uma suspensão no fornecimento do gás russo. Então, no dia de hoje, tivemos aí um encontro no leste da China entre o Wang, que é o chanceler chinês, e o Lavrov, que é o chanceler russo. E os dois ali soltaram declarações de amizade, mostrando que estão juntos, que estão lado a lado. O Wang chegou a dizer que ambos os lados estão determinados a desenvolver laços bilaterais e estão mais confiantes em promover a cooperação em vários campos. O Lavrov, num comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores russo, destacou que tanto a Rússia quanto a China estavam naquele dia condenando as sanções, dizendo que elas eram contraproducentes e dizendo também que elas eram ilegais. Achei o tom um pouco acima do que a China costuma colocar, mas de qualquer maneira a China tem condenado, tem dito que as sanções não são caminho, que as sanções são contraproducentes. Ilegais, eu não sei você, não me lembro da China ter utilizado o termo ilegal, pelo menos até o momento, para classificar as sanções em relação à Rússia. Nos Estados Unidos, Tanguy, no dia de hoje, uma audiência na Câmara dos Deputados, a Katherine Tai, sobre a qual a gente já falou numa oportunidade anterior, ela destacou que o país tem que mudar o seu foco comercial. Ela é a representante comercial dos Estados Unidos, um cargo de bastante destaque, sem dúvida alguma, e ela considera que a política comercial dos Estados Unidos tem que reconstruir a indústria doméstica e tem que diminuir os laços com economias hostis, como a China. Isso já estava mais ou menos precificado e esperado. Sabemos que o relacionamento entre China e Estados Unidos, do ponto de vista comercial, já não é bom há muito tempo. Eu lembro quando a gente falava aqui no Petit Jornal que vencesse o Trump ou vencesse o Biden, essa estratégia de embarrear exportações chinesas continuaria, que tanto democratas quanto republicanos concordavam nesse ponto. E depois de pandemia, depois de guerra entre Rússia e China, me parece que esse é um caminho que vai se intensificar e vai se acelerar. Guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo amor de Deus. Guerra entre Rússia e China é o Armagedon, né? O fim do mundo. Guerra entre Rússia e Ucrânia, é verdade. Daniel, um outro ponto que me chamou a atenção hoje foi foram as declarações com relação a uma certa repercussão daquelas conversas de ontem que aconteceram em Istambul. Foi talvez o tema mais importante do nosso episódio de ontem. Principalmente por um certo contraste entre o otimismo dos negociadores russos, então a galera que estava lá negociando diretamente com os ucranianos e tal, dizendo, olha, estamos no caminho, né? Não chegamos ainda, mas eu acho que avançou bem, né? As coisas estão avançando e tal.
e as declarações que vêm de Moscou, né? Então a Rússia tem passado dois sinais ligeiramente contraditórios, né? Os negociadores otimistas e oficiais na Rússia bastante pessimistas, no sentido de, olha, acho que não vai dar em nada, não é agora, as concessões não avançaram tanto assim e tal. E, em parte, Daniel, isso vem sendo creditado a determinadas tensões em Moscou. Basicamente, você tá tendo a formação de grupos dentro do governo russo. A gente já falou sobre isso aqui, né, sobre a dificuldade das informações circularem, principalmente porque as pessoas. Isso aqui vem de um relatório do Pentágono. Tá? É claro que vindo do Pentágono pode ser também uma tentativa de influenciar, de pressionar o governo russo, mas acho importante trazer aqui de qualquer maneira. Segundo os Estados Unidos, o Putin está mal assessorado, foi mal assessorado pelo ministro da Defesa. Na verdade, não apenas pelo ministro da Defesa, mas pelo Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, que é um cara chamado Sergei Shoigu, fazia parte, Daniel, eu estou colocando no passado já, por considerar que essa já é uma crise do governo russo, séria, né, consolidada, fazia parte do círculo de confiança mais íntimo, né, mais próximo do Putin. Era um cara com quem o Putin, de fato, trocava as ideias mais elaboradas, as mais perigosas, os seus planos, e há, nesse momento, um clima de tensão, segundo o Pentágono, entre o Putin e o Ministério da Defesa, inclusive na figura do seu ministro, o senhor Sergei Shoigu. Isso acontece pelo fato de que existe um medo profundo de trazer informações negativas, informações ruins para o Putin. Tanto antes da guerra, com relação às dificuldades que a Rússia poderia encontrar ao invadir a Ucrânia, quanto durante a campanha. Tá? Então, por exemplo, baixas muito severas que a Rússia tenha sofrido. O fato, por exemplo, de conscritos estarem sendo utilizados na campanha ucraniana. Foi a primeira vez que eu li sobre isso especificamente. Conscrito, só para a gente lembrar, é o cara que não é um militar profissional. É o cara que se alistou e, supostamente, ele não estaria na frente de batalha, não iria para o fronte, porque é uma pessoa que normalmente é menos preparada, tem menos treinamento. Então, aparentemente, essas pessoas estão sendo usadas também na linha de combate, e isso não estaria sendo comunicado para o Putin. O fato, Daniel, é que esses relatórios incompletos e excessivamente otimistas têm por objetivo, obviamente, não contrariar um líder impulsivo como é o Putin, e, sobretudo, Daniel, porque existe uma percepção de que o Putin não hesita em promover punições em público. Então, se você faz alguma coisa que o Putin não gosta, ele dá um jeito de todo mundo saber que você está sendo punido. Então, isso gera um sentimento de humilhação, isso gera assim, uma pressão psicológica horrorosa. Então, as pessoas não trazem informações negativas para o Putin e o resultado está sendo uma campanha muito mais complicada do que aquela que se imaginava. Então, aparentemente, existe uma relação muito ruim nesse momento entre o Putin e o Ministério da Defesa. Mais uma vez, essa informação ela vem do Pentágono, da inteligência do Pentágono. Agora, uma coisa que a gente vai ter que dar como crédito para o Pentágono nessa é o fato de que, de fato, eles tiveram informações muito precisas acerca de toda a evolução da crise até o dia da invasão. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, a França afastou o chefe da inteligência militar. Gente, chefe da inteligência militar é um cargo muito importante, é o cara que supostamente deveria abastecer o exército francês, uma das grandes potências europeias, com bomba nuclear, com interesses geopolíticos enormes no que está acontecendo na Europa, com informações acerca do que está acontecendo com a Rússia, né? Na Rússia e Ucrânia. Então, é um assunto da mais alta importância. A França, portanto, afastou o chefe da inteligência militar, que era o general Henrique Vidot, tá? Exatamente porque a França não tinha informações atualizadas e precisas acerca do que estava acontecendo na Rússia antes da invasão com a Ucrânia. Então, a comparação ficou muito clara, porque ficou bastante nítido que os Estados Unidos tinham todas as informações. Vinham liberando informações aos pouquinhos para manter o pessoal mais ou menos inteirado, dando pistas do que os Estados Unidos sabiam, e a França se encontrava 100% no escuro. A crise chegou ao ponto, portanto, de hoje o senhor Henrique Vidot será afastado do cargo. Aí disseram aquele velho discurso, né? Não é somente por causa disso, é uma questão também de reorganização das Forças Armadas Francesas, tem que ver e tal. Agora, o cara passou 7 meses no cargo somente. Né? O nome disso é bastante claro. Né? O nome disso se queimou, não entregou o que era necessário e saiu. E nesse ponto a gente tem que fazer uma concessão para o Pentágono. Os caras estavam bem informados, disseram que a qualquer momento a Rússia poderia atacar.
A própria Ucrânia disse que, olha, não tem nada disso, não tem informações sobre um ataque iminente. E deu no que deu. No dia 24 de fevereiro, a Rússia, de fato, invadiu. Só quem avisou, ou pelo menos o aviso mais claro, mais contundente, foi dado pelos Estados Unidos da América, Daniel. Ô, Tanguy, agora eu quero falar sobre ela, Polônia. Porque no dia de ontem, nós tivemos o anúncio de que a Polônia ia parar de comprar o gás russo. E aí ficamos aqui surpresos, mas como assim a Polônia... O gás russo, não, desculpa, o carvão russo. Isso. E aí ficamos aqui surpresos, mas como assim a Polônia ainda estava comprando o carvão russo? Tanguy, é melhor. Eu fui olhar as letras miúdas e descobri que a Polônia vai parar de comprar o carvão russo em maio. Ou seja, tem que ter ali um tempo, né? Pô, precisa se adaptar aí para essa nova necessidade, essa nova situação. Então, em maio, eles vão parar de comprar o carvão russo. E hoje eles voltaram à carga. Disseram, e tem mais. E tem mais. A Polônia vai parar de comprar o petróleo russo. Eu falei, ih, rapaz, que isso? O primeiro-ministro da Polônia, né, disse que vai parar de comprar o petróleo russo. Os caras estão valentes. Aí fui olhar as letras miúdas, porque aprendi dessa vez. Aprendi que tem que olhar as letras miúdas. Aí a promessa tem que é parar de comprar o petróleo russo no final do ano. Porra, aí complica, né, Daniel? Aí até eu, né? Aí até eu, né? Porque no final do ano sabe-se lá o que vai acontecer até o final do ano. No final do ano, Tanguy, pô, tem 1 milhão de anos até o final do ano. Tem 100 anos até o final do ano. Tem um século até o final do ano. A Polônia prometer que vai parar de comprar o petróleo no final do ano, aí até eu, né? Prometer que vai fazer dieta na virada do ano. Pô, é complica, isso. né? É difícil. É isso. Vou começar a dieta no ano que vem. Pô, é isso. Não E, adianta. Daniel, ainda sobre Polônia. A Polônia, Daniel, ela está com um problema grave, que é o excesso de iniciativa. Eu acho que esse é o diagnóstico que eu faço da Polônia é esse. A Polônia está disposta demais, ela está motivada demais, ela quer resolver a situação, ela quer fazer muito. E ela decidiu, Daniel, mais uma vez, ela foi dormir e acordou e falou assim, porra, tive uma ideia, mais uma. Agora o bicho vai pegar. E o que ela decidiu, Daniel, é que ela vai fechar a sua fronteira com Belarus. Vou fechar a fronteira completamente. E, normalmente, Mas isso é uma o que decisão... acontece na fronteira entre Polônia e Belarus, Tanguy? Então, Acontece até muita outro dia, coisa. até outro dia, Eles foi jogam assunto imigrantes. Eles jogam imigrantes lá dentro. Mas fora Exatamente. isso. Foi um assunto que a gente tratou aqui várias vezes, jogar migrante. Agora, ultimamente tem acontecido, Daniel, nada, não tem acontecido nada. Né? Mas, esse é o meu ponto. Mas a Polônia, Daniel, ela está precisando de ação. Ela quer que as coisas sejam resolvidas, ela está achando que está todo mundo muito devagar e, portanto, ela decidiu que vai fechar a fronteira com Belarus. Lembrando, Daniel, que essa decisão, teoricamente, ela deveria ser tomada em conjunto com a União Europeia. O que a Polônia disse não me interessa, é assunto da máxima urgência, vou fechar a fronteira, União Europeia, goste ou não goste. Então, o problema é do excesso de iniciativa. Lembra daquele meme, né? Em cima de toda montanha que morre alguém que tentou escalar, tem alguém que estava cheio de iniciativa e cheio de motivação antes. Essa é a Polônia. A Polônia diz que vai mudar de vida e que vai resolver a situação ucraniana. Ô, Tanguy, em primeiro lugar, a União Europeia tem toda a razão. A fronteira é da União Europeia. A União Europeia tem uma fronteira comum, tem uma border comum. A Polônia não pode ficar aí fechando para quem quiser, a hora que quiser, da forma que quiser. Esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa ser colocado. E o segundo, eu tenho outra hipótese sobre a Polônia. Além do pânico, além do pavor, né, que a OTAN não viesse em socorro dela, o que agora acalmou. Porque Zé Biden esteve na Polônia e falou, Polônia, tá aqui, cara, tá aqui o acordo da OTAN, eu tenho que vir te defender se a Rússia te atacar. Pelo amor de Deus, não pira. Não pira que eu vou vir te defender se a Rússia partir para cima de você. Isso. Agora, toma aqui o iPad, vê um desenhozinho para se acalmar. Agora, Tanguy, qual é o momento da Polônia? O momento da Polônia é o seguinte, cara, tem que ter ação todo dia para ter petit jornal. Porque vai que o plantão petit acaba. Vai que o petit começa a falar de outros assuntos. O petit não pode mudar de assunto, cara. A Polônia nunca foi tão falada, viu, Daniel? Aliás, a Polônia está sendo mais falada agora por causa da guerra do que indo para a Copa do Mundo. Vamos deixar claro que a situação tá séria. Então é muito importante destacar que a Polônia não quer que o mundo esqueça. Esqueça que ela está ali, esqueça que a Rússia está ameaçando ela. De nada, Polônia. Esqueça que está rolando um conflito no país vizinho dela. Esqueça que tem um monte de gente entrando pela fronteira que ela está tendo que acolher, vai ter que gastar a nota preta. A gente já até falou sobre isso no outro episódio aqui do podcast. Então a Polônia não quer que mude a página. Todo dia tem que ter notícia.
todo dia tem que ter novidade. Então, essa proatividade da Polônia, que seria muito valorizada no ambiente corporativo, quer dizer, depende, né, da proatividade. Mas ela está querendo manter a pauta aqui do Petit Jornal, é isso. E digo mais, hein? E digo mais. Daqui a 30 anos, um grupo de nacionalistas poloneses vai reescrever a história e vai dizer que quem deteve a Rússia Foi a Polônia. foi a Polônia. Ah, mas não tem nenhuma dúvida disso. E o nacionalismo polonês vai voltar com tudo. Daniel, tem mais informações que eu tenho certeza que serão fundamentais para o futuro da guerra. O vice-chanceler russo meteu o Brasil no meio da história de novo, viu? Falou o seguinte... Mas a Rússia tá louca para colocar o Brasil no meio da história. Foi o Tá. Lavrov no outro dia. Cara, os caras estão querendo puxar o Brasil para dentro da confusão de qualquer maneira. E, cara, eu não duvido. Pois é. Na verdade, porque eles o estão Brasil, falando assim... o Brasil para ser arrastado o não plano, custa. pô, se você der uma traída no Bolsonaro, aí de repente ele vai. Ele, porra, fala que vai e na hora que ele falar que foi, já era, tá? Então, o que o vice-chanceler russo disse é o seguinte: está sendo construída uma nova ordem mundial. Até outro dia, Daniel, nova ordem mundial era um lance de globalismo, da ONU, né, dos Illuminati, dos maçons, não sei o quê. Mas o vice-chanceler russo falou que não é mais nada disso. A nova ordem mundial, que está sendo construída agora, vai ser eu e os meus parça. Quem são os meus fiel? Os meus fiel são China, Índia, África do Sul, nós que é a Rússia, que o bagulho é doido, e o Brasilzão da massa, os BRICS. Juntou os BRICS aqui, a gente vai reestruturar o mundo. Acho que faltou, talvez, dar aquela consultada no Brasil. Eu falo assim, o Brasil precisa consultar. Não, você bota aí, bota o nome aí, que ele vai aceitar, ele vai ficar de boa. Tenho certeza que o Brasil é meu parceiro, não vai ficar chateado, não. Bolsonaro teve aqui outro dia, pô, gostou de mim, acha que eu sou másculo, sabe? Elogiei outro dia, né, as qualidades masculinas do Bolsonaro, ele ficou feliz. Então, tá de boa, pode botar o Brasil na treta aí. Então é isso, Daniel. Então os BRICS aparentemente estão construindo uma nova ordem mundial. Não imaginei que o Brasil do Bolsonaro faria parte da construção da nova ordem mundial. Essa parte me surpreendeu. Não, o melhor é a construção da nova ordem mundial com a dona China. Maravilhoso. Com a Rússia, quer dizer, a Rússia, segundo o Michel Temer, é a União Soviética, né? O Michel Temer chamou, estou indo aqui para a União Soviética, visitar lá o camarada Putin. Então, o Brasil entrou nessa parada. Mas tem que eu tenho a dúvida. Isso envolve força militar também? A gente tem que entrar com parte bélica, reservistas, a gente pode ser convocado. Como é isso aí? Por favor, ele não entrou em detalhe sobre isso, tá? Então, assim, quando ele falar de novo sobre isso, a gente pode saber, mas ele não entrou em detalhes sobre se o Brasil vai ter que mandar seus armamentos potentes para aquele tanque bonito e tal. Não ficou claro se vai ter que mandar, não. Entendi. Mas, Daniel, Daniel... o Brasil está carente nesse momento? O Brasil está precisando de atenção, está precisando de afago, porque isso às vezes pode tornar você pode sensível. Fazer uma diferença enorme, sim. Você pode ficar sensível e falar, ó, cara, te acho importante, acho que você faz diferença. Acho que você é uma potência. Acho que você é uma potência. Cara, isso tem um quê de relação abusiva, hein? Sei lá, tô achando que pode evoluir para uma relação. Pode evoluir para uma relação abusiva. Não sei, temos que ficar de olho. Pois é, não, e o Brasil realmente é sensível a isso. E, Daniel, mais um assunto, que esse aqui, sei lá, me pareceu um pouco preocupante, viu? A gente deu um curso recentemente, lá no Petit Curso, sobre os Balcãs. E a gente descobriu que os Balcãs, o bagulho é doido a ponto de fazer com que o Oriente Médio pareça uma região light. Você sabe que eu gosto de estudar o Oriente Médio, é o meu tema, né, principal, o tema que eu mais estudo, que eu mais trabalho e tal. Quando eu fui estudar os Balcãs, Daniel, eu falei assim, tô achando um pouco violento, tô achando um tomzinho acima do que precisava, sabe? Tá rendendo um pouco mais. Então, quando fala que os Balcãs estão envolvidos em alguma coisa, eu já fico com o pé meio atrás. E aí, hoje, Daniel, a Croácia disse o seguinte: o gás russo não vai passar por aqui. Estou proibindo a passagem de gás russo pela Croácia. O problema, Daniel, é que se você pegar um mapinha e você vê onde é que a Rússia está, e se a Croácia bloqueia a passagem de gás natural, ela bloqueia a passagem de gás natural para onde, Daniel? Você me diga. Para a Sérvia, que está logo ao sul da Croácia. Então a gente tem uma Croácia que faz parte da União Europeia, bloqueando a passagem de gás natural da Rússia com uma aliada histórica da Rússia, que é a Sérvia. Lembrando que a Sérvia arruma briga com todo mundo, arruma guerra, né? Era o país lá do Milosevic, arrumou briga inclusive com a própria OTAN, está numa fase de ascensão grande do nacionalismo sérvio, tá?
e a Croácia está se metendo no meio do abastecimento de gás natural da Rússia para a Sérvia. Sei lá, Daniel, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que a treta ali ela está mais ou menos montada. Ô, Tanguy, para começar, algo me diz que Dona Croácia está se lixando para a guerra na Ucrânia. Que Não está nem sabendo, Daniel. tá nem sabendo. O bagulho dela é o seguinte, ó, pintou a oportunidade aqui de sacanear a Sérvia. Tá um bunda lelê esse negócio, tá um pega pra capar, tal de fecha aqui, fecha colar, expulsa fulano. E se eu, sei lá, né, fechar o gás da Sérvia, será que alguém vai notar no meio dessa confusão? Será que alguém vai reclamar? E ainda tem mais. Eu, Croácia, sou parte da União Europeia. Eu, Croácia, sou parte da OTAN. Quem que vai vir? A Rússia vai vir para cima de mim? Vai me atacar? Não vai, porque Pô, é a chance perfeita. Seus Estados Unidos vai ter que vir me defender, porque eu sou membro da OTAN, né? É Eu isso. sou parte da OTAN. Então, Tanque, eu acho que essas são considerações importantes. Em primeiro lugar, a Croácia está apenas querendo tumultuar a vida da Sérvia. E segundo, Dona Croácia está de costas quentes, pelo menos está considerando, por ser membro da OTAN, da União Europeia também, mas da OTAN em particular. Perfeito. Então assim, treta comprada. E de fato, né, assim, a Croácia, no momento que ela faz isso, está vendo que a Rússia está sancionada de tudo quanto é lado, que a OTAN está de olho nela, está falando assim: é isso aí, cortei, e aí? O que você vai fazer? Como é que você reage a isso? Então, um ponto importante, né, a se levar em consideração. Mais uma vez, não deixe de ficar com o pé atrás. Pessoal, nos balcões, Daniel, é completamente sem noção. Ah, mas tem OTAN. É capaz deles falar assim: dane-se. Dane-se. Lembrando, Daniel, a Primeira Guerra Mundial começou ali. Começou ali no que atualmente é a Bósnia, né? Então, sei lá, viu? Então, assim, Lembrando pé que, atrás. lembrando que a OTAN tem tropas ainda estacionadas no Kosovo. No Kosovo, Lembrando, você errou aí, Kosovo, Kosovo. Ah, meu Deus. tem um S só, é só um dizer, Kosovo. Meu Deus. E, além disso, o nacionalismo sérvio vem voltando. Né? O nacionalismo sérvio vem aumentando com o atual mandatário e tem sido inflado pela Rússia. A Sérvia tem voltado a falar de um nacionalismo sérvio expandido. Então, a Croácia, para dar umas pauladas na Sérvia, acho que é um momento interessante, é um momento oportuno, Tanguy, porque é aquela confusão de escola, sabe? É Começa isso. aquele bolinho que todo mundo começa a brigar. O que é que a Croácia faz? Ela vem lá de trás, ela viu a Sérvia do outro lado do bolinho, vou dar um soco na Sérvia. E a Sérvia não vai Da- ver, porque É no aquele, meio não é dessa nem soco, confusão, Daniel, é aquele tapa na nuca que te desmoraliza. é É o isso. tapa na nuca que desmoraliza. É isso, é exatamente isso que a Croácia está tentando fazer com a Sérvia nesse momento, aproveitar o tumulto para, né, dar um tapa na nuca da Sérvia. Pois é. Daniel, uma última informação minha aqui. Você não vai acreditar quem foi que ligou para o Putin hoje. Macron. Não, tá vendo aí como é que você foi? Foi afoito. Não foi Macron, foi Mário Draghi, né, o primeiro-ministro italiano. Primeira vez que ele fala com Putin ao longo dessa crise inteira. Disse que a Itália se nega a pagar o gás natural russo com rublos, não vai pagar nada com rublos e que pediu um cessar-fogo imediato. Eu acho que para a Itália, para aparecer num podcast de política internacional, tá muito bom, né? Eu acho que já teve o destaque necessário. Então é isso, Mário Draghi falou com Putin pela primeira vez, um rapaz discreto, né? Não vai ficar enchendo o saco do Putin igual Macron. Aparentemente, Macron não falou com Putin no dia de hoje, Daniel. Quer dizer que a Itália ameaçou um calote. Que é uma A das minha... especialidades da Itália, né? Uma das especialidades da Itália é calote. Então, o seu Mário Draghi falou: ó, pode ser que eu dê um calote. O Putin respondeu: pô, É mais isso. um? Vai ser o 12º, Itália? Pô, como é que é isso? As tradições italianas são massa, né? Ser eliminado de Copa do Mundo de maneira vexatória e calote. É isso. É isso. Tanqui, É vamos para o isso. nosso quadro falar aqui Temos sobre hoje? Ah, oligarcas? cara, eu tava com medo de não Temos. ter. Vamos lá, solta a vinheta aí. Tanqui, hoje eu quero falar sobre o Reino Unido. Aliás, o Reino Unido, ele no atual momento, ele estabeleceu a possibilidade de sancionar as pessoas que trabalham para os oligarcas russos nos seus respectivos iates. É isso Pô, mesmo. isso. Eu achei um pouco pesado, né? Quer dizer, se você trabalha em iates ou aeronaves de oligarcas russos, você pode ser sancionado no Reino Unido. Achei isso desnecessário. O rapaz está ali, o marinheiro, o piloto, trabalhando honestamente, pilotando seu avião, né? Guiando ali aquela lancha bacana. O que o Reino Unido quer sancionar essa galera, Tanguy? Porque agora o Reino Unido está trabalhando naquela vibe sobre a qual a gente falou em uma oportunidade anterior,
de aumentar os poderes de sanção. Você lembra disso? Que o Boris Lembro. Johnson meteu essa, não sei o quê, não tem como sancionar, porque não tem arcabouço jurídico para isso. Pois é, estamos chegando no momento do arcabouço jurídico e agora uma dessas possibilidades é sancionar os trabalhadores que lidam diretamente com esses ativos. Porra, Daniel, mas isso aí também é igual a Polônia, né? Isso é excesso de iniciativa. É porque, assim, continua tendo aquela ideia de ter que ter novas sanções todos os dias, né? As pessoas estão esperando novas sanções todos os dias. Os oligarcas russos, eles têm que ser cada vez mais isolados. E tem uma hora que eles vão começar a inventar sanção. Não duvido, Daniel, que esse tipo de coisa seja anunciado e não tenha nenhuma aplicação. Você imagina, Daniel, como é que você vai sancionar o camarada lá que está trabalhando no convés de um iate, de um bilionário? Não faz nenhum sentido isso, não faz nenhum sentido. Duvido, inclusive, que vai ser aplicado, aliás, torço para que não seja aplicado, mas me parece que vai muito nessa ideia de que estamos fazendo tudo e mais, né, que está ao nosso alcance para sancionar os oligarcas russos. Bizarra, né? Essa foi a primeira. Pô, Daniel, essa foi a primeira que eu não curti. Isso aí pô, podia ter passado batido. Mas, Tagui, eu acho que ela é demasiadamente importante. Quer dizer, Claro, eles falam sobre staff. Staff em inglês, você pode envolver toda a equipe, todo mundo que claro. trabalha ali na administração e no manejo desses equipamentos, e fala especificamente em iates e aeronaves dos oligarcas russos. Tagui, Maravilha. Diga. vamos fazer aquele anúncio da nossa aula gratuita da semana que Sim, vem? Semana que vem sim. vai ter aula gratuita do Petit Jornal no YouTube do Petit, né, às 9 horas da noite, às 21 horas do dia 5 de abril. E nós vamos falar sobre o que, Tanguy, nessa aula gratuita? E periodicamente o Petit oferece aulas gratuitas mesmo. A próxima aula gratuita, terça-feira que vem, 21 horas, será sobre a OTAN. Já que talvez seja o terceiro personagem mais importante dessa guerra, né? A gente tem naturalmente Rússia e Ucrânia, né, que estão em vias de fato, né, com a invasão russa à Ucrânia. E a OTAN é assim, um grupo que está o tempo todo ali. A OTAN ela aparece o tempo todo, a gente o tempo todo se questiona sobre o que a OTAN está fazendo, o que ela pode fazer, quais são os objetivos da OTAN. Uma pergunta que vem aparecendo muito é por que a OTAN ainda existe? Acabou a Guerra Fria e a OTAN está aí. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história da OTAN, a sua formação, sua evolução, a entrada de novos membros e tal, e quais são as funções que a OTAN passa a assumir após o fim da Guerra Fria. E isso é o que nos traz ao momento atual, lembrando que uma boa parte da retórica do Putin contra tanto a Geórgia, né, como aconteceu lá em 2008, quanto com a própria Ucrânia, né, e aí ao longo dos últimos 15 anos, a retórica mais ou menos é essa, é exatamente uma tentativa de se resguardar dessa expansão da OTAN. Então, entender a OTAN se torna algo fundamental. Terça-feira que vem, que dia que é, Daniel? Dia 5 de abril, às 21 horas, no canal do YouTube do Petit Jornal. Não perca, recomende para as pessoas. A gente vai falar ao longo de, sei lá, Daniel, 1h20, 1h30, para a gente conseguir entender que diabos é a OTAN e qual é o papel da OTAN no século XXI. Tagui, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, o nosso carinho, o nosso abraço aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem eles, nós não teríamos como produzir o podcast, não teríamos como oferecer aulas gratuitas. Vocês são fundamentais no projeto do Petit Jornal e não é nenhum exagero dizer que sem vocês esse projeto não seguiria de pé. O Petit Jornal é uma mídia independente, não tem patrocinadores, não tem produtora, não tem nenhum conglomerado por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica o convite para quem ainda não é apoiador, quem não é apoiadora do Petit Jornal, ir lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente do Brasil ou no exterior. Isso aí. E a gente já falou sobre uma aula gratuita, né? Lembrando, nós temos um monte de aulas gratuitas, todas lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Se você quiser ver um pouco mais sobre o projeto, de onde saem essas aulas, acesse o nosso outro site, o www.petcursos.com.br. É lá que a gente faz os cursos do Petit Jornal, nos quais a gente consegue pegar determinados temas de atualidades ou temas históricos, enfim, e desenvolvê-los à luz dos interesses atuais, daquilo que está acontecendo agora. Então tem curso sobre Rússia, por exemplo. Você quer entender um pouco mais como é que a Rússia chega no ponto atual, no qual ela invade a Ucrânia? A gente tem um curso só sobre a Rússia, pegando como fio condutor
exatamente o Putin. Aliás, tem inclusive uma aula só sobre a vida e a história do Putin, né? A história de vida do Putin, como é que, portanto, ele é moldado como pessoa, né, ao longo da sua história. Tem curso sobre a Alemanha, tem curso sobre Turquia, tem curso sobre Oriente Médio, sobre tecnologia e política, e tem um curso que a gente acabou ontem. Né? Ontem a gente terminou um curso chamado O Dinheiro no Século XXI, né, que foi um curso no qual a gente falou sobre como é que o dinheiro ele vem mudando de forma com o passar do tempo, e no qual a gente discutiu como é que isso mexe no seu bolso, no seu trabalho, na sua inserção na economia contemporânea. A parte boa é que você não precisa escolher um desses cursos, o curso que mais te agrade. Se tornando aluno do Petit Cursos, você passa a ter acesso a todo o nosso portfólio de cursos anteriores. Ou seja, o formato é de streaming. Entrando em um curso, você tem acesso a todos. Você não precisa escolher. Você passa a ter acesso imediato a todos os cursos do Petit Cursos. Então, acessa lá, petitcursos.com.br. E só o último recado, recado de sempre, nós estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, a gente está em todos os agregadores de podcast, a gente está no YouTube, a gente está em tudo quanto é lugar. Mas a nossa recomendação, o nosso pedido é que você nos ouça pela Orelo, que é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Então, o importante é ouvir o Petit Jornal, tá? Por onde quer que seja, recomendar para as pessoas, mas se puder ouvir gentilmente pela Orelo, você ajuda a financiar um pouquinho o Petit Jornal. Né, Daniel? É isso, gente. Por hoje é só. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Pô, rapaz, funcionou direitinho, tudo correndo bem, né? Correndo bem. Ontem o Tanguy resolveu que não ia na aula. Não vou na aula, né, Tanguy? Ontem foi assim. Cansei, Daniel. Não tô afim. Inventei, Não tô afim. inventei que a internet caiu, dei aquele Chinelinho. migué. Eu sei que o que foi esse? Zidane. Eu conheço Zidane. Zidane foi ali, puxou da tomada do roteador. Puxou o fio. E aí foi isso. Aí o Tanguy meteu o chinelinho e foi para casa. Quer dizer, já estava em casa, né, no caso. E aí, Daniel, mas eu ganhei, a parte boa foi que aí eu liguei para Vivo, né, para dar aquela enrolada, e eu ganhei 1 hora de música gratuita, cara. Foi muito bom. Olha, foi boa. ótimo, cara. Coisa boa. Liguei, fiquei ali só ouvindo música, só curtindo a musiquinha do telefone. E o né, inbox, aquela música cara, que eles responderam? O inbox, aquele inbox que você mandou pra eles. Responderam um tempão depois, pedindo para eu mandar tudo, né? Você manda CPF, número da conta, tudo. E, enfim, o negócio já estava resolvido. Então, é isso. Coisa boa, coisa boa. Ô, gente, o pessoal falando aí do Petinder, Tanguy, Petinder parece que continua ativo e forte na interação do pessoal. E é isso, Tanguy. É isso. O pessoal está pedindo aí camisa. Selos. Quem foi que falou camisa? Quero camisa da Polônia sem freio. Tem que ter camisa da Polônia sem freio. E da vinheta, né? O Hunting Russian Oligarchs. Então, aliás, o pessoal está ficando doido, viu, Daniel? Por quê? Porque a gente fica alternando entre as duas vinhetas que o nosso queridíssimo Cristiano Botafogo fez. Ele fez duas. Ele fez duas. E de vez em quando a gente dá uma alternada, bota uma, bota outra, e aí o pessoal fica doido. Assim, é hunting ou é chasing? É isso. É para vocês ficarem ligados para ninguém cair no marasmo, não. Cada dia é um. Pô, mas isso é bom, coisa boa. Ele gentilmente mandou duas pro mesmo tema. Exatamente. Exato. E aí, botem as que vocês acharem melhor. A gente achou as duas maravilhosas. Então bota as duas. A gente bota as duas. Aqui é assim, Tanguy. Aqui não tem esse problema, não. E o pessoal agora tá achando que isso aqui é Medellín, que é vinheta pra tudo também. Que é vinheta pra tudo, exatamente. Agora que vai querer remix, vai querer inserção. Não é assim não, gente. A gente não sabe fazer essa porra, não. A gente não sabe fazer, não. A gente não sabe fazer, não, gente. Exatamente. A gente não sabe fazer nada disso. A gente vai ter que contratar Cristiano Botafogo. Você imagina quanto é que custa 1 hora de edição de Cristiano Botafogo, rapaz. Tem aquilo ali dúvida, caríssimo aquilo. Aquilo ali é luxo, cara. Não é assim, não. Não tem renda pra isso. A gente já edita, Tanguy. Já edita. Porra, fala e edita. Já é um grande negócio, sim. Já é um grande negócio. Volta e meia o pessoal fala, a edição não ficou boa ali num determinado ponto. Obrigado, vamos melhorar, vamos corrigir. Mas o fato de haver uma edição já é um milagre. O pessoal talvez lembre aí. Quem é que lembra aí? Talvez a Thaisa só que lembre. Pô, não é possível, cara. Ninguém mais lembra disso. Quando a gente gravava, sem porra nenhuma. A gente pegava o celular, gravava, não tinha vinheta, tinha nada. A pessoa dava o play, já tava lá a gente falando sobre o assunto. Já entrava direto. Não tinha nem oi, né? Não tinha nem oi. Gravava direto o assunto. Era isso. Aí depois passamos a ter uma vinheta que foi gravada,
uma vinheta profissional. A coisa foi melhorando aos pouquinhos, devagarzinho. Vinheta pro Macron, né? O que? É um telefone tocando? Vinheta pro Macron é chato, Chato. chato. Ai, cara, mas ele Então beleza. tá querendo aparecer. Enfim, gente, Tá. no mais, obrigado a vocês. Até a Obrigado. próxima. Obrigado, pessoal, comprou selo, gente. Muito Muito obrigado, de obrigado. verdade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.